Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Seja muito bem-vindo ao nosso último encontro, quarto encontro de uma série onde estudamos a respeito da conduta cristã em nível avançado. Eu espero que você tenha aproveitado este estudo e eu espero que ele tenha servido para contribuir no crescimento e fortalecimento da sua fé. Eu reforço o que eu disse no começo, que nós estamos falando a partir do conhecimento básico que eu pressuponho que você já o tem. Então nós vamos vendo alguns comportamentos importantes da vida e da conduta cristã. E neste último encontro nós vamos falar um pouco sobre a salvação em Cristo Jesus, mas de maneira contraditória vamos falar sobre a salvação pelas obras e a sua ineficiência em relação à nossa verdadeira salvação. Então, meus queridos, nós lemos aqui um texto que falou a respeito de pessoas que comiam certos alimentos, outros não comiam, e havia um embate, um dilema muito grande. Alguns diziam que a vontade de Deus era que comêssemos isso ou aquilo, sendo que na verdade o apóstolo Paulo fala: não julgue, não critique, não condene, não despreze, porque Deus acolheu a todos eles. Percebam aqui que muitas vezes nós, além de querermos cobrar de nós mesmos um comportamento perfeito, nós exigimos isso e esperamos isso dos nossos irmãos. E isso não poderia estar no caminho mais errado. Como dissemos em um outro encontro, falamos a respeito da tentativa da pessoa ser e fazer o papel do Espírito Santo. Eu concordo que talvez, por alguns excessos do passado, estejamos hoje cometendo alguns outros excessos que não se justificam. Mas nós temos a explicação para esses fenômenos, né? É como um pêndulo, que você leva ele a uma extremidade, de repente você o solta. E até que ponto ele vai na outra extremidade? Praticamente até o mesmo ponto em que você o puxou aqui desse lado. Então, se houve um momento em que a igreja foi levada a pensar que qualquer coisa serve e agrada a Deus e o que importa é o coração, o resto é resto, e isso a gente sabe que não é verdade. Hoje, talvez, algumas pessoas inadvertidas estejam levando exatamente para o outro extremo e ressuscitando uma heresia da salvação pelas obras. Mas nós temos que lembrar que nada do que nós fizermos é capaz de nos salvar ou de nos fazer ficar bem diante de Deus. Absolutamente nada. Eu quero ler com você o que está aqui registrado em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante, a parábola do fariseu e do publicano. Acompanhe comigo a leitura, vale a pena. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então a parábola diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, por um outro lado, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí eu lembro de alguns que brincam, né? Que são tão humildes que se orgulham da sua humildade. Brincadeiras à parte, é muito comum, ao nós acabarmos de ler esta parábola, você ter se identificado com um destes 2 personagens. E eu arrisco dizer que você se identificou com o publicano. Acertei? Todos nós nos identificamos com ele, nós não queremos nos comparar ao fariseu. Mas será que de fato estamos sendo como o publicano?
ou apenas estamos pretendendo ser Ele? Queridos, o que seria a salvação pela graça? A salvação pela graça, ela é muito simples. Nós cometemos um pecado diante de Deus. E não importa se é grave, se é leve, se é 2, 1 ou 10, nós estamos em situação de perdição, porque o salário do pecado é a morte e merecemos morrer. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Você conhece o texto? Mas tenha a vida eterna. Então, pela graça de Deus e pelo amor de Deus, Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. E de que maneira eu posso realmente receber essa salvação? Aceitando o que Ele fez por mim na cruz. Somente. E isso é algo que incomoda, sabe por quê? Porque é injusto. Eu não conheço outra coisa nesse mundo que seja mais injusta do que a salvação. Que seja mais injusto do que o perdão de Deus. Porque nós não merecemos. Nós não somos dignos. Mas o perdão não é para quem merece, é para quem quer. Você já viu pessoas que dizem assim, não, esse carro não é para quem quer, é para quem pode. Essa casa não é para quem quer, é para quem pode. Esse aparelho não é para quem quer, é para quem pode. A salvação não funciona assim. A salvação não é para quem pode, é para quem quer. E a salvação ela só pode ser obtida por um meio, e é aceitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a maior exemplificação da injustiça do que é a salvação pela fé e pela graça está na crucifixão. Jesus ali com 2 ladrões, um à sua direita, à sua esquerda, e um deles blasfema, o outro o repreende. E Jesus fala, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Dizem que ele foi um dos maiores ladrões da história, acho que o maior de todos, porque ele passou a vida toda roubando. E para o camarada ser condenado a uma morte de cruz nos dias de Jesus, você há de concordar comigo que ele não devia ser muito gente boa. Ele deveria ter feito coisas bem graves. E ainda assim, Jesus o salvou. Sem ele ter feito nada, sem ele ter merecido. Apenas aceitou o que Jesus ofereceu para ele. Só que muitas vezes nós achamos que o que nós fazemos pode contribuir para a nossa salvação. Ou então pode nos fazer chegar no céu com um status mais elevado. Como se no céu houvessem cargos, e eu quero chegar no céu com status X. Mas isso tudo não existe. Isso tudo é ilusão. Isso tudo são desejos humanos. E essas coisas elas acabam nos afastando de Deus. Fazer as coisas de Deus pelos motivos errados não nos aproxima, mas nos afasta de Deus. Muitas vezes nós olhamos para os outros e queremos que eles tenham o comportamento que nós achamos o ideal, o correto, o perfeito, o melhor. Nós queremos ajudar, ou dizemos que estamos ajudando, quando na verdade nós estamos julgando as pessoas e fazendo com que elas se sintam piores do que já estavam se sentindo. A salvação é pela graça. Nada do que eu faça, do que você faça, pode fazer com que Deus te ame mais. Nada. E esse não é um estudo evangelístico, mas eu vou falar que nada também do que você faça é capaz de fazer Deus te amar menos. Porque o amor de Deus por você, ele é incondicional. Incondicional. Certa vez o Dr. Emilson dos Reis, ele disse para nós em uma aula de teologia, e eu gostei muito do que ele falou e eu vou reproduzir isso aqui para você. Na verdade não foi uma aula, foi um sermão. Ele disse assim, que quando Jesus voltasse, ele estaria entre os redimidos. Ele estaria salvo, ele se salvaria. E eu digo para você hoje isso, se Jesus ele voltasse hoje, eu tenho certeza que eu seria salvo. Não pelas minhas qualidades ou pelos meus pontos positivos, porque eles com certeza iriam me impedir de ir para o céu. Mas porque eu confio plenamente e eu entrego meu coração plenamente a Ele e eu aceito o que Ele fez na cruz do Calvário por mim. A salvação, ela se resume a isso. Por mais que incomode a alguns, não tem como falar que é diferente. E então, nada do que eu faça pode me fazer estar lá, que não seja o sacrifício de Cristo. Ainda que você tenha 40 anos de igreja, ancião de igreja,
ainda que você seja formado em teologia, ainda que você estude a lição todos os dias, e tudo isso é importante, temos que fazer. Devolva o seu dízimo, a sua oferta. Tudo isso faz parte da vida cristã. Ainda que você seja uma pessoa boa, doe dos seus bens para os pobres, ainda que essas coisas de fato aconteçam em sua vida, quando chegarmos ao céu, você só vai poder apontar para Jesus e falar assim: eu estou aqui só por causa dele, só por causa de Cristo, por causa de mais ninguém, por causa de mais nada. Mas sabemos que quando a pessoa ela é salva pela graça, ela vai ter um comportamento diferente. Se uma pessoa diz que foi alcançada pelo amor de Deus e ela mantém uma vida em desordem, em desacordo com os princípios da palavra de Deus, talvez isso seja um sinal de que ela de fato não foi alcançada pelo Espírito Santo. Então essa pessoa ela não precisa ser criticada ou ser julgada, mas ela precisa ser amada e abraçada para que ela se permita ser alcançada pela graça de Deus. Entendem? O quão inútil que é a gente lutar contra uma pessoa que está com um comportamento errado, porque o problema não é o comportamento, o problema é que talvez ela não aceitou Jesus e não entendeu direito o que é a salvação. E nós temos que fazer com que ela entenda e não que ela mude o seu comportamento. Quem vai fazer ela mudar o comportamento dela é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E eu termino lendo para você o que está em Romanos capítulo 14, como lemos no início. Vou ler o versículo 12. Lembrando que a gratidão, ela que deve permear o coração do crente salvo, daquele que está salvo em Cristo Jesus, porque nós não fazemos boas obras para nos salvarmos, mas porque fomos salvos. E eu termino lendo: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu vou ler de novo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar. E até a próxima.